Oi, meu nome é Larissa. Eu estou cursando o primeiro período de matemática licenciatura na Estácio Campo de Jordão e esse é o meu PCC sobre didática, né? Primeiramente eu vou comentar sobre uma charge, né, que foi passado para mim, onde a professora vai comentar sobre duas regiões do Brasil, que é o Nordeste e o Sul. E dentro da sua sala de aula tem dois alunos que são dessas regiões, um do Nordeste e um do Sul. E a partir do momento que eles se identificam com o assunto, a professora diz que eles não corta eles, diz para abrirem o livro e que apenas isso, e falando para eles falarem de um jeito correto, o jeito correto português, né? E, ou seja, não trazendo os alunos, não interagindo com eles, né? Não trazendo eles para a sala de aula, onde a didática foi totalmente cortada. A minha a minha experiência do que eu tive com os meus professores no ensino médio foi muito boa, né? Eu tenho tanto que a didática ela faz a gente aprender de uma forma que não deixa a gente esquecer, né? Tanto que a gente aprende realmente, né, o que está sendo ensinado. Um professor, ele pegava situações do nosso dia a dia para ensinar a própria matéria. E isso fazia a gente entender e até ter um olhar diferente para as coisas, né? Meu professor de física, e basicamente todas as aulas que nós tínhamos, né, eu gravei na cabeça como se ainda fosse hoje, porque foi uma aula bem interativa, conversativa. Nós fizemos experiências, ele falou pra gente observar e realmente aquilo tudo estava no nosso dia a dia. Então ele meio que incluiu a matéria na nossa realidade. E isso fez com que aprendesse muito, inclusive me apaixonar pela matéria. Também já tive professores, né, de outras matérias, inclusive a de matemática, que tiveram didáticas muito poucas e eu tive muita dificuldade em aprender, e eu consegui ter a noção da diferença da importância da didática, mesmo não estudando sobre ela. Uma matéria que eu escolheria para poder entrar uma didática legal seria as unidades de medidas, né, que são unidades de comprimento, massa, temperatura, medida de tempo. E junto com essas matérias eu faria algum tipo de demonstração, alguma coisa onde eles pudessem ver, tocar e ver que tá realmente tudo no dia a dia deles, né? Levando régua, levando para eles ter uma noção de espaço, para eles ter uma noção de peso, para eles ter uma noção de temperatura, usar o nosso dia a dia com uma noção de tempo, né? Então eu levaria essa questão, né, das unidades de medida, acho bem legal, e faria da aula um experimento, né? Eu mostraria para eles a real. Então, quando a gente ensina essa matéria que eu posso levar, formas deles medirem, deles ter uma noção de espaço, para eles ter uma noção de peso, ter uma noção de temperatura, e eles poderem sentir, eles poderem ver, eles poderem, né, ter uma noção do que são as unidades de medida. E se um aluno, por exemplo, perguntasse, professora, com unidade de comprimento, eu poderia medir meu tamanho? É graças à unidade de comprimento que eu consigo medir o meu tamanho, a minha altura. E daí a gente fazer experimentos, medindo eles, medindo a sala, o caderno, né? Levando balança, termômetros, incluindo eles na aula, né? Fazendo do conhecimento, né, uma forma mais divertida e que, de certa forma, didática, né, fazer eles aprenderem mais.
a minha ética e o meu conselho para o futuro, né, em relação à minha didática, seria que eu tenho a responsabilidade de proporcionar o conhecimento para que o aluno, junto a mim, construa, né, essa facilidade, essa interação, para que ele se atraia ao conhecimento. Essa minha responsabilidade de eu ter ciência de que eu sou responsável, né, por ensinar ele de uma forma didática, interativa, para que ele aprenda. E sabendo disso, que eu daria a libertação do conhecimento dele, né, fazendo ele ser uma pessoa independente, uma pessoa bem legal, uma pessoa bem bacana. E é isso.